É com um enorme prazer que eu hoje apresento a sessão que se debruça sobre a comunicação Transurbartes, arte urbana emergente em Lisboa e São Paulo, alguns resultados de pesquisa. Trata-se de uma pesquisa de natureza transnacional que envolve o estudo de de artes urbanas emergentes em contextos luso-brasileiros, com um enfoque nas cidades de Lisboa, em Portugal, e de São Paulo no Brasil. Os seus objetivos passam pelo estudo do meio artístico e cultural em consolidação, que foi denominado pelos autores de artes urbanas emergentes e que reúne um conjunto de agentes provenientes de áreas como o grafite, a street art, o muralismo ou as artes plásticas convencionais e que desenvolvem esse trabalho artístico na rua. Trata-se também de um projeto que reflete o papel crescentemente central da rua e do espaço público enquanto local de produção e consumo artístico, com implicações diversas, implicações culturais, sociais e urbanísticos. Os investigadores que hoje vão partilhar este trabalho conosco são o Ricardo Campos, investigador principal do SIX-Nova, a quem muito agradeço a partilha do seu trabalho aqui hoje, e a Gabriela Leal, também investigadora do SIX-Nova, bacharel em Ciências Sociais e mestre em Antropologia Visual, e que está a realizar o doutoramento em Estudos Urbanos, precisamente sob a orientação de Ricardo Campos. Ricardo Campos, muito brevemente, que o CV é extensíssimo e eu não irei passar por ele todo aqui neste momento. É licenciado e mestre em Sociologia, doutor em Antropologia Visual, sendo investigador principal no SIX-Nova. Tem um trabalho muito extenso em cultura visual e cultura juvenis, arte urbana, o enfoque do trabalho que nos traz aqui hoje. Tem publicações muito extensas que incluem 5 livros, edição de pelo menos 3, mais de 30 capítulos de livros, mais de 30 artigos, muitos indexados no Quartilum, e portanto é um autor reconhecido tanto nacional como internacionalmente, e portanto resta-me agradecer a sua presença e a partilha do projeto que vai partilhar e dos resultados, um projeto financiado pela FCT, aliás, que ele coordena, aliás, como outros que tem feito ao longo dos tempos, e sem mais demoras, passo a palavra ao Ricardo. Olá a todos e a todas, muito boa tarde. Obrigado, Ana, pelas simpáticas palavras e quero agradecer, obviamente, o convite que me foi endereçado para estar aqui presente nestes seminários e dar os parabéns também à equipe organizadora dos seminários, porque é uma ótima oportunidade para nos conhecermos e conhecermos o trabalho que se tem vindo a realizar no âmbito do SIX-Nova. Esta apresentação vai ser aqui em modo de dueto, não é? Vai ser entre mim e a Gabriela Leal, e como bem indicaste, é em torno de um projeto que eu coordenei, o Transurbartes, que é um projeto financiado pela FCT na medida em que foi desenvolvido no âmbito do meu contrato de investigador FCT e que terminou o ano passado, salvo erro, em setembro. E, portanto, achei por bem trazer aqui alguns resultados e basicamente vou falar apenas de alguns resultados dessa pesquisa, mais centrados em São Paulo, porque foi o último terreno de pesquisa, e daí que tenha convidado a Gabriela a apresentar esta comunicação comigo, porque a Gabriela foi a responsável por desenvolver o trabalho empírico em São Paulo. E, no fundo, esta apresentação nós tentámos fazê-la, e digo tentar porque foi de facto uma tentativa no congresso da APS, mas com o pouco tempo disponível que tivemos, claramente não o conseguimos. Portanto, aqui temos uma gestão do tempo que nos permite, de facto, debruçarmos com maior profundidade sobre diferentes aspectos da pesquisa. E eu vou passar então à apresentação propriamente dita e vou compartilhar aqui a tela. Pronto, espero que estão a ver. Pronto, ótimo. Então, tenho só que minimizar isto. Muito bem. Então, o projeto, como eu referi, denominava-se Transurbartes, Artes Emergentes em Lisboa e São Paulo. Do ponto de vista da construção conceptual e teórica,
nós pegamos nesta ideia do mundo da arte, do Art World do Howard Becker, e concebemos, de facto, a arte urbana como um mundo da arte emergente. Não é? Para quem conhece este trabalho do Becker e o conceito do mundo da arte, sabe que, segundo o Becker, o mundo da arte é composto por um conjunto de agentes, não é? E para se produzir uma obra artística ou para se construir um artista, na verdade, isto depende de uma rede de relação de diferentes atores sociais. E, portanto, o conceito de mundo da arte era para nós importante, e partimos do pressuposto que estávamos perante, de facto, um mundo da arte que estava em construção. E daí que tínhamos utilizado também um conceito, a meu ver, muito interessante, que é este conceito de artificação, de uma socióloga francesa que é a Roberta Shapiro. E a Roberta Shapiro, aquilo que tem feito já há algumas décadas, é trabalhar este processo social a partir do qual aquilo que, num determinado momento histórico, é considerado não arte, passa a ser uma forma, um formato artístico. Portanto, aquilo que ela estuda é como é que se dá este processo de transposição de não arte para a arte. E, no fundo, era aquilo que nos interessava estudar neste campo. E, portanto, por um lado, nós estudamos aquilo que foram as condições para que esta artificação acontecesse, e desse ponto de vista nós podemos pegar aqui na questão das oportunidades, numa estrutura de oportunidades, não é? E, portanto, aquilo que eu entendia que existiram do ponto de vista histórico em Lisboa, que era o contexto que eu conhecia melhor, um conjunto de oportunidades do ponto de vista simbólico, do ponto de vista financeiro, mas também oportunidades de prática, que permitiram que este mundo da arte emergisse na última década. E debruçámos também sobre os diferentes atores sociais que contribuíram para este processo. Por outro lado, interessava-me também entender os diferentes impactos que este processo tem tido. E aqui nós estávamos perante basicamente dois tipos de impactos, não é? Impactos de natureza urbana, impactos na cidade, e há aqui um conjunto de fenómenos que foram por nós estudados, mas têm sido estudados também noutros contextos empíricos, que estão associados à arte urbana. Por um lado, a questão da turistificação da arte urbana, ou seja, como é que a arte urbana se constitui enquanto produto turístico e é promovida enquanto tal, não é? E nós encontramos atualmente, no caso de Lisboa, um conjunto de roteiros turísticos em torno da arte urbana e, muito curiosamente, se vocês forem ao website do Turismo de Portugal ou do Turismo de Lisboa, encontram várias referências à arte urbana como sendo um elemento fundamental daquilo que é a produção cultural e artística contemporânea. A questão da gentrificação, em alguns bairros, associada também à arte urbana e à valorização do território. Esta questão da festivalização da cultura, associada aos grandes eventos, que são formas de também promover as cidades e fazer o marketing e o branding das cidades, e há claramente aqui uma associação entre a arte urbana e a festivalização da cultura. E também esta lógica de patrimonialização da arte urbana, que passa a ser cada vez mais considerada uma forma de arte pública legitimada. Depois temos um conjunto de impactos sociais e económicos associados à institucionalização da arte urbana, à patrimonialização e musealização da arte urbana, ou seja, nós estamos aqui perante um fenómeno que estava tipicamente associado ao espaço público urbano e tinha uma natureza informal e até transgressiva, e que passa lentamente para o campo das galerias e dos museus. Isto implica também uma mercantilização, obviamente, deste tipo de expressões e cada vez mais uma profissionalização de um conjunto de agentes. E estamos a falar não apenas dos artistas, mas de um conjunto de mediadores, gatekeepers e tudo mais que estão associados à arte urbana. E, portanto, nós temos aqui um contexto vasto de questões, todas elas que foram problematizadas, algumas com maior densidade, outras com menor densidade, ao nível do projeto que foi desenvolvido
desde 2017 e que terminou em 2020. Do ponto de vista metodológico, este era um projeto de natureza qualitativa e que recorria, no fundo, a diferentes metodologias de recolha e análise de informação em dois terrenos empíricos, não é? Por um lado, Lisboa, a cidade, mas também a área metropolitana. Por outro lado, São Paulo. O projeto iniciou-se em Lisboa e o último terreno empírico foi, de facto, em São Paulo. Eu devo acrescentar, porque me esqueci de o fazer no início, que embora eu tivesse coordenado o projeto contou sempre com a participação de diferentes investigadores. Não apenas a Gabriela Leal em São Paulo, mas a Ágata Sequeira, que trabalhou comigo nos anos iniciais do projeto e que fez pesquisa de terreno, mas também o Júnior Abalos, que é neste momento doutorado, mas que, quando esteve em Lisboa era um doutorando da cidade de Porto Alegre, no Brasil, e que fez pesquisa em Lisboa, mas também em Porto Alegre, e colaborou com o projeto. E também referir o nome da Leda Bárbio, que trabalhou comigo já na fase final do projeto. Portanto, nós tínhamos aqui diferentes metodologias de recolha e análise de informação. Por um lado, as entrevistas aprofundadas, que foram dirigidas a diferentes atores sociais, não apenas os artistas, não é? Mas também representantes dos poderes públicos, e neste caso estamos a falar basicamente das autarquias, e entrevistámos vereadores, chefes de divisão, que de alguma forma têm trabalhado estas questões da arte urbana nos diferentes territórios das cidades, um conjunto de mediadores e empreendedores que trabalham diretamente com estas questões da arte urbana, por exemplo, alguns que fazem roteiros turísticos em torno da arte urbana, ou que desenvolvem uma série de outras atividades associadas a esta expressão artística. E também galeristas e curadores ou especializados na arte urbana ou que de alguma forma também já trabalharam com artistas deste campo. Para além das entrevistas aprofundadas, que eu não vos sei dizer a conta exata, mas estamos a falar de cerca de 60 entrevistas, 30 no contexto de Lisboa e da área metropolitana de Lisboa, e cerca de 30 também em São Paulo. Para além das entrevistas aprofundadas, existiu também a observação etnográfica no terreno e recolha e análise documental. E para situar um bocadinho o que é esta arte urbana, vocês têm aqui presente um pouco aquilo que é a genealogia da arte urbana, e nós podemos dizer isto, obviamente, que é uma proposta algo simplificada, que nos anos 60 e 70 temos a origem mais remota da arte urbana, que é o aparecimento do grafite e o grafite urbano em Nova Iorque, nos Estados Unidos, associado muito à cultura hip-hop. E, no fundo, temos aqui uma longa caminhada até aos anos 2000, em que surge aquilo que nós podemos definir como arte urbana, embora no contexto anglo-saxónico se utilize mais o termo street art, mas a arte urbana, que é o corolário deste processo, que eu já detalhei em concreto alguns desses elementos, e que no fundo se inspira, para além do grafite urbano, num conjunto de culturas visuais de natureza do it yourself, como os fanzines, as artes gráficas, também no design, na ilustração, no muralismo e na arte pública. Algumas imagens daquilo que é o grafite existente nos anos 70 em Nova Iorque, não é? Isto para se poder diferenciar daquilo que é, no fundo, a arte urbana contemporânea, e portanto vocês percebem que do ponto de vista pictórico, do ponto de vista plástico e das técnicas utilizadas, estamos a falar de contextos já bastante distintos, não é? Estas imagens que estão aqui são todas de Lisboa, algumas do Bairro Alto, há alguns anos atrás, e a de baixo é um trabalho famoso do Vils, com outro artista espanhol. Portanto, como é que nós podemos entender, ou como é que eu abordei este conceito de arte urbana? Por um lado, é esta perspectiva no âmbito da história da arte ou dos estudos artísticos, que olha para a arte urbana como um movimento artístico, não é? E há cada vez mais autores que o fazem, e há também já museus dedicados apenas à arte urbana, à street art ou ao grafite. E, portanto, nós estamos aqui a falar de um movimento artístico que corresponde a uma categoria relativamente recente, aberta e permeável, e que é composta por diferentes correntes estéticas urbanas, não é? O grafite, a street art, o muralismo, e
e por múltiplas expressões técnicas e pictóricas, e aqui é um ponto importante, e que se situa cada vez mais entre o espaço público urbano e o ambiente da galeria, não é? Todos se recordam do Banksy e do valor que alcançam hoje em dia os trabalhos do Banksy nas galerias e nos leilões de arte, mas também, como todos sabem, ele é um autor que trabalha ainda muito também no espaço público urbano. Do ponto de vista sociológico, e como eu referi, nós entendemos a arte urbana como um mundo da arte emergente, não é? Que é composto por um conjunto de artistas que partilham uma identidade própria e uma série de práticas e técnicas expressivas, e que é ainda composto por um conjunto de outros atores sociais que participam na estruturação e hierarquização deste mundo. Pronto, eu vou acelerar porque quero dar espaço também à Gabriela para falar do contexto de São Paulo, mas aqui nós temos um bocadinho um esquema dos diferentes atores sociais que nós podemos encontrar neste campo, em que eu incluo também a academia, que é cada vez mais um ator importante na legitimação deste campo, legitimação enquanto objeto de estudo, mas também legitimação deste tipo de expressão no espaço público. Mas temos aqui um conjunto de outros atores e, de alguma forma, nós tentámos abordá-los todos nesta pesquisa, não é? Não apenas os artistas, é? Mas temos as autarquias, e no caso de Lisboa, a autarquia teve um papel fundamental, crucial, ao criar a Galeria de Arte Urbana há 10 anos atrás, em 2008. Temos também os mídia, e os mídia tiveram aqui um papel também fundamental, e um conjunto de mediadores e empreendedores, bem como de galeristas e curadores. E nós temos aqui, de facto, um conjunto de ligações entre estes atores e aquilo, no fundo, qual a sua contribuição para este processo de artificação da arte urbana, ou seja, esta passagem de um conjunto de expressões que eram tradicionalmente de natureza ilegal, transgressiva e não oficial, não é? Como o grafite que nós encontramos ainda hoje nas cidades, e como é que, ao longo de décadas, isto se foi tornando um produto artístico e passou para a galeria e para os museus. E, portanto, as autarquias e os mídia têm um papel fundamental ao nível da visibilização, da legitimação, da normalização e da consagração destas expressões, não é? Por outro lado, as galerias, os curadores e as autarquias têm um papel fundamental ao nível da criação de oportunidades profissionais e de um nicho de mercado, não é? E desse ponto de vista, a Câmara de Lisboa, nos últimos 10 anos, apostou claramente neste campo e financiou diferentes projetos e artistas e teve uma contribuição fundamental para que se criasse este nicho económico, mas também este campo profissional. E, portanto, do nosso ponto de vista, é da articulação entre estes diferentes atores que surge este processo de artificação e a emergência da arte urbana enquanto um movimento artístico específico. E eu vou passar então a palavra agora à Gabriela, que nos vai falar do caso de São Paulo. E eu vou deixar de partilhar a minha tela, se descobrir como é que isto se faz, e vou passar então à Gabriela aquilo que ela partilhe a tela dela. Gabriela? Pronto. Já vou compartilhar aqui. Aproveitando, pronto. Vocês já estão a ver a tela? Já estão, né? Bom, boa tarde. Eu sou a Gabriela. Quero aproveitar rapidamente só para agradecer, então, ao convite do Six e do Ricardo, né? Eu que estou entrando no Six agora. E eu vou falar um pouco do caso da pichação, que foi um dos estudos de caso que a gente estudou no projeto. E é um caso muito interessante, né? Então, a ideia aqui é reconstituir alguns dos acontecimentos que são considerados importantes, principalmente para os interlocutores, que fizeram, que marcaram essa entrada da pichação, essa transição da pichação para o mundo da arte, né? Antes de entrar propriamente nisso, vale rapidamente contextualizar que a pichação ela é um fenômeno que nasce em São Paulo nos anos 80, embora hoje a gente consiga encontrar pichações em vários lugares do mundo, inclusive em Lisboa, muito por conta dos trânsitos de pichadores de São Paulo que vieram para cá.
E as inscrições, né, tem algumas características, essa prática tem algumas características, né? A primeira são as inscrições, que é uma estética que dialoga com CDs de punk e heavy metal dos anos 80 também, que são linhas retas, monocromáticas, e que são letras que são estilizadas pelos grupos ou pelas pessoas justamente para se destacarem no ambiente urbano. E o interessante disso é que a leitura das inscrições, né, ela exige uma iniciação nessa prática, então tem toda uma troca de folhinhas, enfim, tem toda uma dinâmica que inclui essa iniciação na pichação, e que também denota um ambiente de competição, enfim, que é a busca pelo Ibope, como se chama dentro da pichação. Isso também é uma característica importante. Uma das mais importantes, e acho que mais chamam a atenção da pichação, são os espaços que são selecionados para serem pintados, que geralmente fachadas de prédio e topo de prédio, que exige técnicas muito específicas, técnicas do corpo, inclusive, que incluem escalar os prédios pelo lado de fora sem equipamento nenhum, como, por exemplo, usando os beirais de janelas, né? O que em São Paulo, nos prédios muito altos, enfim, quem pinta mais alto ganha mais Ibope, e isso é uma das características. Outra coisa importante para o que eu vou falar a seguir, e que forma esse contexto, é que a pichação ela é considerada um crime em São Paulo. Então, ainda hoje, por mais que tenha esses trânsitos, é bom sempre lembrar que é uma prática criminalizada em São Paulo. Então, desde os anos 2000, né, apesar dessa criminalização, né, a gente já vem observando movimentos, né, pesquisadores desse campo, que inclusive alguns deles falam de uma nova fase da pichação, que é justamente essa aproximação do mundo da arte. Então, a despeito dessa criminalização, a gente viu novos voos sendo alçados, novos desenvolvimentos por parte da pichação, e muito liderados pelos pichadores mesmo, né? Esse trânsito, ele é resultado muito de um conjunto de agentes e situações que são bastante interessantes. Eu vou destacar alguns que ajudaram a trilhar, a construir esse caminho dessa transição. Um dos primeiros dessas aproximações, né, que ainda remete aos anos 90, é a figura do Di, que é um pichador que ele é muito reconhecido entre os pichadores de São Paulo, não só pelos lugares que ele pintava, mas pelas ideias inovadoras dele. Na primeira imagem tem uma foto da escultura do Di, numa exposição que foi feita em homenagem a ele em 2016, e ao lado tem uma carta, e eu vou contar um pouco o que aconteceu e que envolve essas duas imagens, né? O Di, nos anos 90, acho que foi em 92, quando ele tinha 17 anos, ele infelizmente faleceu com 21 anos. Mas nessa época, ele fez essa escultura de mais ou menos 2 metros de altura e colocou lá no Parque do Ibirapuera, na região do Parque do Ibirapuera, que é um lugar de muitos monumentos, e escreveu uma carta para o governador pedindo o reconhecimento do Estatuto de Arte da pichação. Então, isso já foi um movimento muito inovador, ainda que muito circunscrito, dessa aproximação de começar a pensar a pichação como uma expressão artística. Um segundo acontecimento que é muito importante também, que é reconhecido como muito importante, foi essa exposição que foi em 2006 na Pinacoteca. Então, pulei quase 10 anos, né, do Di, que ele trouxe esses primeiros pensamentos, o germe, né, desses pensamentos da pichação como arte, e aí teve essa o primeiro acontecimento, que foi chamado de intervenção, que foi organizado pelo Celso Gitai, que é do Estêncil, de São Paulo, que era justamente uma junção entre artistas do Estêncil, aí tinha esse balãozinho de banda desenhada, que alguns pichadores foram convidados para fazer intervenções nesses balões. Mas tem algumas questões aqui que são interessantes, né? Apesar de já ter essa nova aproximação, né, com o mundo da arte, uma aproximação já mais efetiva, é interessante notar também alguns elementos, né? O primeiro, que não foi chamado de exposição, foi intervenção. O segundo é que foi feito do lado de fora, nas grades do lado de fora da Pinacoteca. Então, mostrando assim alguns signos que já denotam que isso começou a ser feito, mas não sem restrições por parte, inclusive, das instituições de arte.
Mas das pessoas que a gente entrevistou, um dos interlocutores da nossa pesquisa, ele participou desse momento e quando ele avaliou, depois de contar como tinha sido todo o processo, ele avaliou que o que foi importante é que esse momento conferiu assim, uma primeira oportunidade deles terem voz. Então, assim, de chegar num lugar e ser ouvido pelos curadores, enfim, o processo foi importante. Então, por isso é considerado como um marco nessa aproximação. Segundo, aqui também tem outras coisas importantes que começaram a acontecer nesse momento também, que foram esse lançamento desses 2 livros, um é de 2006 e outro é de 2007, então também tudo nessa época. O primeiro foi organizado por um pichador, que depois foi mais para o grafite, enfim, que é o Boleta, que tinha textos de escritores, ensaístas brasileiros e fotografias de um fotógrafo importante, que é o João Weiner, que depois vai ter também um papel importante mais para frente. E esse outro livro, que é o Pichação São Paulo Signature, que é do François Chastanet, que foi um dos primeiros publicados totalmente em inglês, enfim, fora do âmbito nacional, enfim, brasileiro. Alguns pesquisadores, como por exemplo o Gustavo La Sala, eles chamam atenção para o pioneirismo desses textos em aproximar a pichação com a arte, embora eles não tenham desenvolvido, principalmente o Tis, esse primeiro livro, ele não tenha desenvolvido muito o argumento disso, então teve um efeito um pouco circunscrito dessa aproximação, mas já foram as primeiras aproximações que estavam ajudando a criar esse ambiente. No ano seguinte, em 2007, começou a ser filmado esse documentário, que é um documentário muito importante, é possível encontrá-lo no YouTube para assistir, que foi Picho, que foi depois lançado em 2009, que é justamente do João Weiner, que era aquele fotógrafo que estava no livro, e do o Roberto Oliveira, que foram os diretores. Esse documentário foi importante porque ele ampliou a visibilidade da pichação, principalmente em âmbito internacional, e ele mostrou uma coisa que não era tão visível, que eram os pichadores fazendo as pichações, que até então as pichações eram feitas, eram vistas prontas no espaço urbano, né? Então também tem um papel muito importante. Outro papel importante nesse documentário fazia parte o Kripta Dijan, que é um pichador que ele tem também um protagonismo, como o Di teve nos anos 90, o Dijan é quem assume um protagonismo nessa primeira década dos anos 2000, e que ele foi muito importante para selecionar os pichadores, para ter uma legitimidade do documentário também, junto com os pichadores. Mas mais do que isso, esse processo de feitura desse documentário, ele também criou um espaço reflexivo para os pichadores, muito também incentivados pelos os diretores. Então teve um encontro que foi muito importante, que foi do Dijan, do Kripta Dijan, que ele foi um dos interlocutores da nossa investigação, com o Rafael Pichubombi, que era outro pichador, mas que era um pichador que na época ele já estava fazendo um curso de artes visuais, uma licenciatura numa universidade importante de São Paulo, e que estava elaborando ainda mais essa ideia da pichação como uma expressão, uma linguagem artística. Então esse ambiente foi fundamental para ter esse laboratório de ideias. Porque em 2008 aconteceram assim, esse é o momento, esse é o ano que é considerado uma aproximação definitiva da pichação com o mundo da arte. É muito importante perceber a agência dos pichadores nesse sentido, né? Como tem um protagonismo muito importante deles. Então, em 2008, o Dijan e o Pichubombi, eles organizaram os ataques, que foram em 3 lugares. O que consistiam os ataques? Eles selecionavam um lugar que tinha alguma relação com o mundo da arte, para mandar uma mensagem. Só que como eles faziam? Eles iam nos lugares de sociabilidade dos pichadores, que eram os points, faziam convites, e isso já era uma grande inovação, porque muitos pichadores deixaram de ter rivalidades para agir conjuntamente em prol da pichação, que é um bem maior, nesses momentos, e também eles tiveram também a sacada de mobilizar pessoas, fotógrafos e jornalistas, para de alguma forma também ter um controle ali sobre essa narrativa depois. Óbvio que eles não tinham total controle, mas assim, para garantir uma visibilidade dessas ações. Então todas ganharam muita visibilidade
no contexto de São Paulo, na grande mídia. Essas 3, então a primeira foi no Centro Universitário Belas Artes, justamente como forma de trabalho final do Picho Bombi. No final ele foi expulso e não conseguiu o diploma dele, mas ele considerou que isso era um bem maior, que era justamente falar da pichação, lutar para esse reconhecimento da pichação, Estatuto de Arte. O segundo foi na Galeria Choque Cultural, que é uma galeria especializada em street art, enfim, de São Paulo, que existe até hoje, mas que foi uma forma justamente de se posicionar com relação à comercialização desse tipo de obra. E a terceira foi a mais importante, que foi a que teve mesmo desdobramentos fundamentais, que foi na Bienal de São Paulo, que é a Bienal Internacional, né, de São Paulo, foi a 28ª, e que nesse ano tinha um projeto curatorial que eles mantiveram um andar inteiro, e a Bienal ela acontece num pavilhão enorme lá do Ibirapuera, em São Paulo. Eles mantiveram um andar inteiro vazio, que era uma forma de falar sobre a crise conceitual nos ambientes tradicionais do mundo da arte, só que o Picho Bombi, na leitura dele, ele falou assim, isso é um convite para pichação. E aí o que eles fizeram? Eles organizaram um ataque, né, esse ataque para além do bem e do mal, então tem um diálogo com Nietzsche, o niilismo e tal, então tem uma reflexividade muito grande nesses ataques. E que aí foi filmado, enfim, gera vários desdobramentos, porque teve uma cobertura muito grande da grande mídia. Uma pichadora, e eu acho significativo que foi uma mulher, a única pessoa que foi presa foi uma pichadora mulher, que foi a Carol Sustos, e ela ficou, acho que mais de 2 meses detida na cadeia. Então, assim, gerou uma grande controvérsia na grande mídia e uma discussão entre os dois polos que a pichação estava colocando aí em fricção, né, que é a arte e o vandalismo. Aí, o que aconteceu, né? Os, então, ministro dos Direitos Humanos e ministro da Cultura fizeram falas a favor da legitimidade dos pichadores e também para soltar a Carol Sustos. Então, assim, isso foi um grande acontecimento nessa época. E isso foi tão importante assim que gerou desdobramentos fundamentais. Então, o que aconteceu depois disso? 2 anos depois, na próxima Bienal, que foi em 2010, os pichadores foram convidados a participar, então entrando pela porta da frente da Bienal com uma instalação que reconstitui um pouco da história da pichação de São Paulo. Então isso é muito importante. O Djan, quando ele conta, ele fala assim, a gente não tinha a intenção de ganhar um certo status, mas era para fundar mesmo um lugar, né? Um lugar próprio da pichação. Isso que é muito interessante nesse caso, não era simplesmente ser assimilado pelo mundo da arte, aceitando qualquer que fossem os termos, mas colocar os próprios termos na maneira como eles gostariam de ser não assimilados, mas de criar o seu espaço ali. E ele falou, e isso foi muito interessante, que não foi só um pedido de desculpa. Os curadores, no final das contas, viram o quanto que a pichação, ela tinha, ele mesmo fala assim, que é uma organização cultural. Porque, por exemplo, isso que vocês estão vendo aqui são as folhinhas que são trocadas e colecionadas entre pichadores, é a maneira, inclusive, de aprender a ler os pichos, que são essas folhinhas. Quando você vai em qualquer point, que são esses lugares, principalmente os lugares de sociabilidade dos pichadores, que acontecem uma vez por semana em diferentes lugares da cidade, é isso que está acontecendo, principalmente as folhinhas sendo trocadas, pedindo para assinar, é super importante. Então, assim, eles têm muito material, eles guardam muito material. Todos os pichadores com quem a gente conversou, eles têm essa coisa de documentar muito bem, né? Até porque tem um status ali dentro dessa prática, na sociabilidade dessa prática em relação à visibilidade, né? Mas o quanto isso também contou na hora de reivindicar esse status de arte, enfim, mostrar que não era só o vandalismo e que era um crime, enfim, que era a narrativa até então predominante em relação à pichação. Depois disso, logo no ano seguinte, o Djan, né, o Djan e outros pichadores, né, isso foi interessante, que óbvio, o Djan, ele tem um protagonismo e ele assume esse protagonismo, mas muito em prol da pichação como movimento, mas outros pichadores também acabaram sendo convidados
para exposições individuais ou coletivas, principalmente em um primeiro momento, isso é muito significativo também do estigma dentro de São Paulo, né? Em um primeiro momento é muito no âmbito internacional, então foi na Fundação Cartier, em Paris, né? Essa exposição que foi muito importante em 2009, também foi na Bienal de Berlim, isso tem filmado, porque também teve uma... Isso é sempre curioso, né? Eles sempre protagonizam cenas polêmicas nesses espaços. Então, aqui era o Djan jogando tinta no curador, enfim, rolou. No YouTube é muito fácil de achar também esses momentos. Então, isso foi importante, mas também foi importante que esse reconhecimento internacional depois levou para um reconhecimento nacional. Então, assim, a partir da segunda metade, né, então, da segunda década dos anos 2000, as galerias, principalmente as que eram muito especializadas em street art em São Paulo, começam também a fazer bastante exposições e a incluir os pichadores nos seus portfólios, como artistas também. Isso é muito interessante. Então, até o período da pandemia, assim, acho que todo mês estava acontecendo uma exposição de artistas da pichação, né? Que então eles já começam a ter esse reconhecimento como artistas, a comercializar suas artes, mas sempre deixando claro que são releituras da pichação no mundo da arte, né? Então tem aí algumas mediações que eles sempre têm que fazer e negociar. Aí aqui é só um exemplo, essa daqui foi uma que foi um pouco antes do lockdown, enfim, da pandemia, que foi o Mia. Eu trouxe ele não só porque ele foi um interlocutor nosso, mas porque ele vem desenvolvendo também um pouco desse método do Djan e do Pichu Bomb, que são desses ataques. O Mia, ele fez diferentes ataques a monumentos. Ele é um pichador, um homem negro, periférico de São Paulo, e a monumentos principalmente que representam figuras escravagistas, enfim, que ainda são presentes no espaço urbano de São Paulo. Então ele fez essas diferentes, enfim, aí gera uma outra apresentação só para discutir, que foi super interessante, que foi super recente, mas que o Mia também vem fazendo exposições, mas não só ele, outros pichadores também. Então isso é interessante a gente pensar como é super recente, mas que vem se construindo no tempo, e a gente ainda está observando os desdobramentos e os caminhos que vão sendo tomados, né? Mas que pode-se dizer, né, que esse trânsito já foi efetivado e agora ele vem se desenvolvendo de diferentes maneiras. Então, acho que da minha parte é isso. Ricardo, você quer comentar alguma coisa da bibliografia aqui? Não, eu acho que a parte de São Paulo, e nomeadamente a pichação, é muito interessante e é um bom exemplo deste processo de artificação, porque para quem conhece o contexto brasileiro de São Paulo sabe que de facto a pichação é considerado um ato de vandalismo, um crime, é fortemente perseguida, e a Gabriela sabe melhor do que eu que há vários casos de mortes associadas à pichação, porque é altamente arriscada, mas também há, por vezes, trocas de tiro com a polícia e tudo mais. E, portanto, é muito curioso como é que uma expressão ainda tão transgressiva, não é, tão subcultural, consegue de alguma forma penetrar e ser aceito no mundo da arte. E, portanto, todo este processo é muito interessante. Pronto, resta-me dizer que há várias publicações que saíram relativamente ao projeto, muitas delas estão em acesso livre, outras não estão. A maioria é sobre o contexto de Lisboa, daí que eu também não tenha feito uma apresentação em torno de Lisboa, porque já há muita coisa publicada sobre isso no âmbito do projeto. Sobre São Paulo ainda não publicámos nada, mas está em curso, pelo menos, duas ou três publicações, salvo erro, se não me engano. E se tiverem interesse em aceder a essas publicações, a Ana facultou algumas delas, mas outras estão disponíveis no site do projeto, e também podem contactar diretamente, que eu possa enviar-vos aquelas que não estão em acesso aberto. Pronto, e da nossa parte é tudo, e eu acho que agora passamos à fase
debate e de questões. E cá estarei eu e a Gabriela para vos respondermos. Bem, então eu começava por agradecer ao Ricardo e à Gabriela a apresentação e deixava espaço para quem quisesse manifestar desde já, ou que tivesse desde já alguma questão que eu pudesse indicar. Se não, bem, para já não vejo ninguém a manifestar-se, vou pedir-vos que o façam e, entretanto, se calhar eu própria coloco algumas questões para que possamos também animar de alguma forma aqui assim o debate. Eu fiquei também curiosa, tanto em relação ao contexto de Lisboa como ao contexto de São Paulo, em perceber quem é que são estes artistas que fazem estas formas de arte e particularmente qual é que é o seu perfil sociobiográfico e se no caso como em Lisboa, onde estas formas, portanto, em São Paulo ainda estamos nesta fase de mudança, não é? Onde os grafites e os pichadores ainda são considerados transgressivos. Em Lisboa já estamos numa fase de maior, de um perfil um pouco diferente. Eu gostaria de saber, por um lado, se os perfis sociobiográficos se nota a diferença entre as pessoas que faziam anteriormente os grafites transgressivos e agora, ou não, ou se estes que estão mais enquadrados, que fazem estes trabalhos comissionados e etc., se são ou não são diferentes, e se os conteúdos das próprias mensagens que são transmitidas através destas formas de arte, se também tem alguma diferença em relação às origens. Claro que são contextuais, eu percebo, mas, portanto, toda aquela dimensão crítica, se foi alterada ou não, ela continua presente, mas se foi alterada ou não. Portanto, ao fim e ao cabo, o que eu estou a perguntar é, pegando um pouco nas palavras da própria Gabriela, se foram assimilados ou se criaram o seu próprio espaço dentro destas artes, da arte reconhecida e do mundo da arte. Muito obrigada. Então, eu posso falar um pouco do contexto que conheço melhor, que é o Lisboa e da área metropolitana de Lisboa. E eu tenho tido a oportunidade, porque eu não referi isso, mas no fundo este projeto que eu coordenei acaba por ser o corolário de um processo de pesquisa que se iniciou já há mais de uma década com o meu doutoramento. E o meu doutoramento era precisamente sobre o grafite urbano, e o grafite entendido como uma subcultura urbana. Portanto, estamos a falar de uma expressão de natureza transgressiva, ilegal e que é reconhecida do ponto de vista social e pelas autoridades como sendo uma forma de vandalismo, não é? E é muito curioso que alguns daqueles que eu entrevistei na altura, que eram jovens que faziam grafite ilegal, atualmente são considerados artistas e reconhecem-se, auto-identificam-se como artistas. E foi de facto esta transformação, este processo, que me levou a, no fundo, desenvolver o projeto do Transurbartes. E, portanto, que perfil é que nós temos aqui? Nós temos, isto pegando no caso da minha pesquisa de doutoramento, havia um bocadinho uma ideia pré-concebida sobre aqueles que faziam grafite, que eram a ideia que geralmente as pessoas tinham, é que estávamos a falar de jovens do subúrbio, com poucas qualificações, e eu devo dizer que, na verdade, o que eu encontrei foi desde filhos de médicos, é de facto jovens que viviam no bairro social. E, portanto, do ponto de vista da classe social, se quiserem, nós estamos a falar de uma comunidade que era bastante heterogénea. Do ponto de vista de género, não. Estamos a falar, basicamente, estávamos a falar, e ainda hoje estamos a falar de uma cultura que é fortemente masculina, masculinizada. Mas do ponto de vista das origens sociais era bastante diversificada. O que acontece é que muitos desses jovens que na altura faziam grafite, ainda hoje fazem grafite ilegal ou de natureza informal, encontraram ali também uma forma de sustento, não é? E no fundo profissionalizaram-se. E a minha hipótese é que eles se profissionalizaram porque havia uma estrutura de oportunidades que, entretanto, foi criada que proporcionou essa profissionalização. E que estrutura de oportunidades era essa? Foi o aparecimento, por exemplo, da Câmara, da Galeria de Arte Urbana da Câmara de Lisboa, com financiamento para um conjunto de
expressões artísticas. Foi, do ponto de vista simbólico, também esta legitimação por parte destes atores institucionais, não apenas a Câmara de Lisboa, mas algumas galerias que começaram a convidar estes jovens para expor no reduto da galeria. Por exemplo, o CCB organizou já há uns anos largos uma exposição com os artistas de São Paulo, lá está, os Gêmeos, e de alguma forma era também um reconhecimento por parte de instituições consagradas do papel que estas expressões têm hoje no campo da arte contemporânea. E, portanto, o que acontece é que muitos jovens encontraram ali, de facto, uma oportunidade e perceberam que se poderiam converter em artistas profissionais, se ingrar nesse campo. E no caso português nós temos alguns exemplos. O exemplo mais reconhecido, mesmo em termos internacionais, é o Vils, não é? E eu tive a oportunidade de conhecer o Vils durante o meu doutoramento, e era um jovem que ainda não era reconhecido no campo da arte e estava a dar os primeiros passos, não é? E o facto de ter ido estudar para Londres abriu-lhe os horizontes. Ele foi estudar artes e a partir daí tem percorrido um caminho que é reconhecido por todos. E, portanto, nós temos aqui, no fundo, diferentes processos. Temos atores que se movem em diferentes campos. Eu estou a falar da galeria e do museu, mas há muitos que continuam a trabalhar na galeria e no museu e ter um lado profissional, mas, por outro lado, continuam a ter uma prática mais subversiva e ilegal. Há vários casos desse género e conseguem, no fundo, compatibilizar estas duas expressões e estas duas identidades, não é? Que, no fundo, aparentemente não colidem. E, portanto, nós temos aqui diferentes situações. O caso da pichação é um bocadinho diferente, a Gabriela poderá falar um pouco melhor, porque, do ponto de vista das origens sociais, do contexto social destas pessoas, estamos a falar de um contexto também muito mais específico e mais homogéneo. E também esta passagem para o mundo da arte é mais recente, portanto, ainda não estamos a falar de uma dinâmica muito, muito forte, mas eu passo a palavra à Gabriela, que terá certamente mais coisas a dizer sobre a pichação. No caso da pichação, é isso, é majoritariamente homens de origem periféricas, acho que dá para falar, não brancos, que aí tem as questões de racialização no Brasil, né, que são negros, mas às vezes se confunde muito com as questões de classe. Mas as origens são periféricas. Então, isso que torna mais interessante ainda o caso, assim, como isso vem se construindo ao longo do tempo, como discurso, reflexividade. Eu tenho conversado com outros pesquisadores que também estudam a pichação lá em São Paulo ao longo do tempo, né? E eu venho estudando grafite principalmente, mas tive sempre contato com a pichação já faz alguns anos. E a gente conversando exatamente sobre isso, né? Como eles estão estudando cada vez mais os discursos estão cada vez mais densos, críticos, enfim, é super interessante o que a gente tem observado. O grafite também, assim, em São Paulo especificamente, a prática de grafite é também periférica, só que, no entanto, à medida que foi entrando no mundo da arte, aí tem essa constituição da street art, da arte urbana, que esteticamente se aproximam, mas são práticas completamente distintas e menos transgressivas. Aí tem cada vez mais uma heterogeneidade de participantes, né? Pessoas de outras classes, enfim, às vezes tem universitários que querem designers, aí você começa a olhar alguns movimentos interessantes nesse sentido. Mas muito do que o Ricardo falou em relação às oportunidades, a essas passagens, se observa também em São Paulo. Em São Paulo, essa questão da criminalização, que é uma criminalização, ela recai muito sobre a pichação, mas sobre o grafite também, porque ela diz respeito a pinturas feitas sem autorização. É basicamente uma legislação que protege a propriedade privada. Então, assim, diz menos respeito às práticas, às intervenções visuais urbanas e muito mais respeito aos muros e à propriedade privada. Então, isso deixa muito mais complexo, né? Porque, ao mesmo tempo, existem políticas públicas e aí muitas conquistas por parte dos movimentos culturais e periféricos que conseguiram editais, e muitos editais são usados para essas práticas, enfim, para fazer pinturas, murais, oficinas. Então, tem
tem muita parte da criminalização, mas tem um certo reconhecimento, mas é um reconhecimento feito não sem luta e não sem restrições, né? Então é um ambiente bastante complexo, institucionalmente também, assim. Então a gente fala que a Secretaria da Segurança não conversa com a Secretaria da Cultura, né? Elas olham de maneiras muito distintas as práticas lá. Muito obrigada, Ricardo e Gabriela. O João Cedas Nunes tem uma questão que gostaria de colocar, eu passo desde já a palavra e agradeço. Estou aqui com problemas de som. Bom dia, agradeço imenso esta dupla apresentação. Gostei muito. Eu não sei se é exatamente uma questão, enfim, também não é exatamente um comentário entre uma coisa e outra, que já tem alguma curiosidade, a questão da diversidade, não é? Da diversidade, sobretudo do recrutamento social em Lisboa, creio que em São Paulo não será tanto assim, mas em Lisboa da diversidade social do recrutamento dos grafiteiros. Bom, a questão, quer dizer, podia levantar várias questões, mas há uma delas que passa, tem uma dimensão um bocadinho descritiva, de perceber se com esse recrutamento diverso, o que é que esse recrutamento diverso faz à arte, não é? Imprime-lhe diversidade ou não? E essa diversidade acompanha, do ponto de vista dos registros políticos, artísticos, as próprias clivagens de classe entre os grafiteiros ou não? Bom, isto prende-se com uma outra questão, não é? Prende-se a uma outra dimensão que eu gostaria de, enfim, se na medida que pudessem refletir, ou melhor, discutir um bocadinho mais aprofundadamente, que é a da grife. Porque um dos traços dos mundos da arte, em particularmente os mundos da arte, das artes plásticas, é a grife, não é? Portanto, se este operador fundamental da produção dos mundos artísticos está já, enfim, manifestamente consolidado, quer no universo dos grafiteiros, quer no universo dos pichadores. Bom, para já fico-me por aqui. Obrigado. Bem, essa questão levar-nos-ia aqui a um debate extenso, partindo da questão das origens sociais dos grafiteiros, ou graffiti writers, como eles se denominam. Eu trago aqui aquilo que foi o fenómeno que aconteceu em Nova Iorque nos anos 70, quando surgiu o grafite, porque, na verdade, e embora eu tenha tratado esta questão da artificação como um processo relativamente recente no que diz respeito ao grafite, o que é facto é que na década de 80, ou seja, pouco depois de ter surgido o grafite, este foi acolhido também pelas galerias e, portanto, houve um conjunto de galerias de Nova Iorque, mas não só, por exemplo, várias galerias europeias também, que convidaram um conjunto de artistas, e aliás houve algumas associações de artistas de grafite que se fundaram nesse período, e houve de facto ali um período de algum sucesso para alguns artistas. Mas como diz um sociólogo que trabalhou precisamente sobre essa questão, havia aqui uma dimensão relevante que era um pouco o exotismo destes agentes que tinham surgido, não é? Que eram entendidos e, perdoe-me a expressão, um bocadinho como animais exóticos que entretanto eram trazidos para dentro da galeria, não é? E portanto aquilo que aconteceu nos anos 80 e que de facto alguns artistas foram relativamente bem sucedidos durante um período muito curto, é que
Eles trouxeram o gueto, não é? As margens de Nova Iorque, os jovens descendentes de imigrantes, de minorias étnicas e tudo mais, que pintavam nos comboios, trouxeram-nos para a galeria. E, portanto, havia aqui, de alguma forma, também essa dimensão de exotismo associada a estes novos artistas, não é? Que eram autodidatas, que não tinham formação em artes plásticas e que, de alguma forma, traziam algo de perfeitamente novo e disruptor para a galeria. Isso era claramente aproveitado pelos curadores, pelos marchands de arte, que perceberam que aquilo era uma oportunidade de negócio no mundo da arte. Acontece que esse período de alguma pujança, digamos assim, do grafite no mercado da arte, depois basicamente desapareceu. Isto para dizer o quê? Que eu acho que aquilo que está a acontecer na pichação, mas não sei se a Gabriela partilha da mesma opinião, é um bocadinho também esta questão, não é? Ou seja, há aqui uma dimensão de algum exotismo relativamente à pichação, até porque de facto a pichação é uma prática que é produzida nas margens e está muito associada às periferias urbanas de São Paulo. E eu acho que, de facto, há aqui um conjunto de empreendedores e de mediadores que percebeu que há um potencial para o mercado da arte, mas há também um conjunto de agentes que pertencendo ao meio da pichação, consegue fazer esta mediação com o mundo das artes. E estamos a falar de pessoas que, de alguma forma, também já têm alguma formação. Não é? A Gabriela falou de alguns casos de pessoas que tiraram cursos de artes plásticas, não é? Que andaram na universidade e, portanto, conseguem estabelecer esta mediação com outros campos sociais. Não é? Coisa que a maioria dos pichadores não consegue fazê-lo e permanece sempre naquele limbo e, no fundo, apenas no campo das práticas ilícitas e ilegais. Mas se pegarmos no caso da arte urbana de Lisboa, grande parte daqueles que são artistas reconhecidos são pessoas que fizeram formação superior, que têm cursos de design, de artes plásticas. Eu referi o caso do Vils, mas há muitos outros, não é? Portanto, não estamos a falar particularmente de pessoas que tenham uma origem humilde e que não tenham qualificações. Estamos a falar de pessoas que ainda assim têm esta trajetória, muitas delas ligadas à juventude e àquilo que são as subculturas juvenis, não é? De práticas na rua, mas que entretanto conseguiram capitalizar essa experiência, não é? Esse background no campo daquilo que é a sua profissionalização no campo das artes. Gabriela, não sei se queres acrescentar alguma coisa mais especificamente. Sim, acho que mais assim, pensando em algumas questões que estão ligadas a esses comentários, assim, tem coisas interessantes a se notar que, por exemplo, essa mobilidade das práticas da rua para o campo da arte não necessariamente é uma mobilidade social, né? Ela não se reflete necessariamente nisso. Muitos têm seus momentos de acessar certos recursos, principalmente recursos financeiros, viajar, mas isso não se reflete necessariamente numa mobilidade social. Enfim, muitos estão lá, depois de terem viajado o mundo, continuam passando as dificuldades nas periferias. Enfim, eu lembro de um caso de um interlocutor meu durante o meu mestrado que falava assim, nossa, é muito curioso, né? Um dia a gente está lá, ele falando das viagens para a Europa, né? Um dia a gente está lá num restaurante super chique na Itália, tomando champanhe, e no outro dia a gente está lá na Vila Ré vendo, enfim, os assassinatos, não conseguindo. Então, assim, existem esses contrastes que eles têm sempre que lidar. Então, acho que isso mostra também muito como essa entrada não é feita sem restrições, né? E são poucos mesmo os que conseguem entrar no mundo da arte, o mundo da arte dos marchands, os grandes colecionadores, né? Dá para contar, acho que nos dedos, os que conseguiram e os que são agenciados por galerias que não são especializadas, né, em arte urbana, que são de arte contemporânea. A pichação é interessante como eles estão tentando, e eu acho que nisso tem um acúmulo, né? A pichação, a gente está vendo esse movimento é mais recente. Então tem um acúmulo de observar o que aconteceu com o grafite e tentar trilhar seu próprio caminho, assim, de aprendizado mesmo. Então tem muitos que têm vontade de entrar para a arte contemporânea, assim, existe essa intenção, não que ela se concretize sempre, porque é isso, a barreira de entrada é muito grande, né? Então tem que ter os marchands muito influentes, então tem um ou outro que conseguiu, e mesmo assim
tem sido muito difícil, é muito trabalho para conseguir, de fato, concretizar esse plano. E é interessante isso, porque o grafite que aconteceu em São Paulo, que aí a emergência da street art, da arte urbana, criou seu nicho, né, o seu mercado. Então, existem colecionadores que são específicos ali, também eles mesmos falam que são colecionadores que estão começando a colecionar arte, porque o valor é muito menor, né, de uma arte da street art, o valor das obras comparado com o valor de arte contemporânea, ele é menor. Então, muitos galeristas, eles falam, nossa intenção é formar colecionadores. É justamente isso, porque é a porta de entrada para o mundo da arte. Então, tem esse posicionamento. Então, é interessante olhar essas diferentes trajetórias, mas como... dependendo de quanto olhar para o mundo da arte, não dá para de fato falar que houve uma diversidade, enfim, as barreiras são muito grandes, ainda é um universo muito elitizado, né, e que faz com que eles acabam tendo que ter outros recursos e se valer de criar seus espaços mesmo por conta disso, né. Não sei se eu respondi, enfim, eu fui pensando nessas questões. Bem, se não havendo mais nenhuma questão, eu vou agradecer muito à Gabriela e ao Ricardo pela comunicação conjunta. Muito obrigada, e informar a todos e a todas que na próxima semana este seminário permanente continua com o trabalho do Sérgio Rego, intitulado Feminismo Académico e Ciência, olhar sobre os periódicos de Brasil, Moçambique e Portugal, e portanto continuamos com as ligações entre países de língua oficial portuguesa. E muito obrigada a todos e a todas, e até para a semana.